Fala, Dev. Voltando então aqui para mais uma aula do nosso projeto. Vamos lá dando continuidade com o desenvolvimento da nossa aplicação. E nessa aula de hoje a gente vai começar a criar os nossos modelos de esquema do nosso banco de dados. E a gente vai utilizar o Prisma para fazer esse processo. Então a gente está aqui na aplicação e aqui no Prisma, agora vamos trabalhar nesse carinha aqui, ó. Nós vamos começar a criar o nosso modelo. Nosso modelo é o quê? É o nosso esquema para que a gente possa criar o nosso banco de dados. Então, a gente vai dar um comando depois e automaticamente ele vai pegar esse esquema que a gente montou aqui e vai criar lá no container, lá dentro no banco de dados, o Postgres, vai criar todo a estrutura do nosso banco de dados, beleza? Então, a gente vai começar aqui lembrando, antes da gente iniciar, lembrando que se você tiver alguma dúvida, busque na documentação. É importante vocês, qualquer dúvida que for tirar, antes de vocês ir para a web, procura na documentação antes de vocês irem para a web, procurar ou no Google ou qualquer outro meio de pesquisa. É muito importante, primeiramente, procurar na documentação. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui, primeiramente, com o nosso modelo de user. A gente vai criar uma sessão, né? A gente vai criar um módulo de session, que daqui a pouco a gente vai começar a criar. E eu vou, primeiramente, nessas primeiras aulas, criar um módulo de session, de alpha, ou qualquer outro nome que a gente quiser dar, e um módulo de usuário. Então, são esses dois primeiros módulos, que é um dos mais importantes, para que a gente possa, até então, começar a criar a nossa aplicação mobile. Legal? Então, a gente tem que ter pelo menos esses dois métodos já criados. E é isso que a gente vai fazer. Eu vou começar aqui com o model e o user. Eu vou fechar aqui e é basicamente isso. Ele está reclamando porque eu não tenho nada aqui dentro ainda, né? Então eu vou começar aqui com a nossa primeira coluna. Eu quero adicionar aqui a primeira coluna, o nosso ID, que eu quero dar um número de identificação. E esse número de identificação ele vai ser criado de forma automática no momento que a gente adicionar um usuário no banco de dados. E eu vou utilizar como string. Ele vai ser ID, então eu quero adicionar uma informação padrão, então eu vou colocar aqui, ó, default, e dentro desse default, aqui na própria ferramenta, no próprio Prisma, ele já fornece isso para você. A gente tem o UID. O UID é uma sequência de números e letras misturado ali, ele vai criar para a gente. Então, toda vez que a gente criar um usuário, ele vem aqui no esquema, ele busca e ele faz essa adição dessas informações aqui. Ele vai fazer esse embaralhamento de informações, de letras, de sequências de letras e número e vai criar para vocês. Pode ser que aconteça de sair algum número igual, mas é raro, tá? É muito difícil. E é para isso que a gente utiliza essa biblioteca aqui para fazer essa adição. É raro que você vai sair algo igual, mas pode ser que aconteça, de sair um ID igual, mas é bem raro. Então a gente usa, ele vai criar aí uma sequência de letras e números que já daqui a pouco a gente vai conhecer. A gente vai criar, no momento que a gente criar, você vai saber como que é esse processo. Eu vou adicionar também aqui o nome, vai ser uma string, e ele vai ser normal. Username, ele não vai ser obrigado, ele não vai ser obrigatório, vai ser um string também, obrigatório é aqui. Só que ele não vai ser obrigado, mas ele vai ser único. Nós temos aqui unique. Então, o nome do username aqui ele tem que ser único, porque esse username aqui é diferente do nome. Então, o username ele é todo minúsculo e separado com ponto. Depois a gente vai decidir se a gente separa com ponto ou com hashtag, não. Ou a gente separa com underline, legal? Então ele fica mais ou menos assim, ó. Um exemplo, Silvanei Martins ou Silvanei.martins. A gente pode escolher qualquer uma dessas duas opções na hora que for salvar lá no web, a gente salvar no banco de dados, legal? Mas ele vai ser único e vai ser um string e não vai ser obrigatório. A gente usa essa opção aqui de interrogação como não obrigatório, tá? Ele é um campo que não necessariamente o modelo vai obrigar você a adicionar essa coluna, mas se você quiser, a coluna está aí. Então vamos lá, vamos continuar aqui. A próxima coluna que eu vou adicionar é e-mail. Então ela vai ser também uma string, letra maiúscula, e não vai ser, quer dizer, essa vai ser obrigatória. Então vai ser único também.
Eu quero que seja único, porque o e-mail, eu não quero e-mail duplicado, um cadastro com 2 e-mails ao mesmo tempo, porque se a gente adicionar, provavelmente vai dar problema e a grande chance de na hora que puxar alguém para conversar com aquele e-mail, pode ser que puxe errado. Então, você vai ter um grande problema lá na frente para fazer essa verificação. Aqui também o phone number, eu vou adicionar nesse formato aqui. Aqui não vai ser obrigado, só que lembrando que ele vai ser único e tem outro detalhe. Como que a gente tem aqui para mostrar aqui para gente, ele tem assim com camel case aqui, iniciando com minúsculo e depois a segunda palavra maiúsculo. Eu gostaria que no banco, quando fosse salvar no banco, que ele salvasse tudo minúsculo e separado com underline. Para que isso possa acontecer, eu vou colocar um map, que eu vou mapear esse campo aqui para, por exemplo, phone number. Eu quero que seja dessa forma. Aqui eu estou escrevendo assim no meu modelo, lá na hora que eu utilizar ele na minha aplicação, só que no banco de dados ele vai estar dessa forma aqui, ó. A coluna lá na hora que eu salvar vai estar tudo minúsculo. Eu não quero nada nesse formato. Eu quero tudo minúsculo e separado com underline aqui quando é 2 palavras. Legal? Então fica explicado aí que você vai ver esse campo aqui, ó, esse @map, você vai ver ele muitos aí no nosso modelo aqui na hora que a gente estiver criando. First name também, ó, se você observar, a gente tem 2 palavras. Ele vai ser um string, vai ser obrigado, né? Ele não vai ser único, eu só vou mapear ele aqui, ó. Mapear para que possa ser, por exemplo, first name, seja nesse formato aqui. Last name vai ser um string, @map, e eu quero também last underline name, nesse formato, legal? Então, o nosso modelo, a gente já está começando a criar o nosso modelo aqui, do nosso banco de dados. Estamos utilizando o Prisma e a gente vai continuar aqui com o desenvolvimento. Então, vamos lá. Agora a gente vai adicionar aqui o password. Também a gente vai adicionar como uma string. Eu vou colocar ele como não obrigatório, porque você pode ter uma autenticação no formato de número de telefone. A pessoa pode adicionar um número de telefone e automaticamente ele pode receber um token. Não necessariamente que ele vai se cadastrar com a senha. Eu vou colocar um password aqui, porque lá dentro a gente vai ter opções, por exemplo, de administrativo, de usuário, de membro, e você pode salvar, você pode gravar uma senha automaticamente. Então a gente já deixa essa coluna aqui no nosso banco de dados. Legal? Eu vou colocar aqui também language. Vamos supor que você tem a sua aplicação aí para o mundo todo. Então, você quer adicionar uma linguagem, né? Então, default aqui eu vou deixar como em branco. Não vou colocar nenhum por enquanto. Rule significa regra. Então, eu vou criar aqui user rule. Eu vou criar uma outra regra aqui para a gente. Vamos lá, vou criar, na realidade, um enum aqui para a gente, tá? Para que a gente possa ter essas regras adicionadas aqui, ó. Eu vou criar logo aqui embaixo, enum, user, rule. Aqui dentro desse enum, desse enumerator, eu vou criar aqui user. Eu vou adicionar também admin e eu vou adicionar aqui member, as 3 opções que eu quero. Agora, eu vou utilizar esse carinha aqui. Logo acima onde que a gente está criando, tá? Então, eu vou adicionar aqui, ó, eu estou importando ele aqui, que eu estou utilizando, @default, e aqui eu posso escolher uma opção para me utilizar como default. Na realidade, deixa eu tirar fora aqui, assim. Eu vou utilizar aqui como padrão, na hora que eu criar um usuário, ele vai criar como user, padrão. Por isso que eu falei para você sobre a senha. Então, se ele for um admin, ele pode ter umas autorização para criar senha, para adicionar senha, adicionar bloqueio. Vamos supor que a sua aplicação, você queira criar uma aplicação corporativa. Então, você vai adicionar senha para certas pessoas. Você não vai liberar toda a aplicação em si para que as pessoas possam mexer, atualizar e fazer qualquer mudança dentro da sua aplicação. Então, vamos lá. A gente já criou aqui as nossas regras do usuário.
Você pode deixar genérico aqui também, mas se eu não me engano, eu acho que esse admin, user e member, a gente só vai usar aqui mesmo. Qualquer coisa, se eu utilizar esse enumerator em outro local do meu model aqui, em outro modelo, aí eu venho aqui, mudo, deixo um model mais genérico, né? Com nome específico mais genérico, porque aqui eu estou apontando mais para uso. Eu estou falando ó, que essa enumerator aqui, essas regras, é referente ao usuário. Só estou utilizando aqui, por enquanto, vamos deixar assim. E a gente vai continuar aqui, ó, banned, que vamos supor que você baniu uma pessoa de um determinado grupo. Então, você tem que definir aqui uma coluna do banco de dados se ele está banido, sim. E nesse formato aqui ele não vai ser string, né? Então, você pode colocar como um booleano verdadeiro ou falso. Então, ele vai usar esse aqui como boolean, né? E a gente já pode colocar como default dele, já pode definir já pode definir uma regra para ele aqui já, que ele vai ser banido falso. Então ele já recebe automaticamente falso na hora que você criar no banco de dados, ele já vai automaticamente criar essas informações que tem como default. E automaticamente, quando você quiser mudar ou implantar essa regra, é só você mudar para true, que automaticamente ele vai estar banido do grupo. Você vai banir a pessoa do grupo que você fazer criar essa configuração. Legal? Vamos lá. Se ele está online, vai ser bool também, vai ser boolean, né? Bool não, boolean. E o default dele, nós vamos colocar como false também. Aqui, last activity vai ser date time, @map. Eu vou colocar aqui last activity, faltou last. Isso, agora ficou certinho. Beleza? Vamos lá, seguindo em frente. Devices. Aqui vai ser um array de string que a gente vai, por exemplo, salvar no banco de dados enquantos aparelho, tá? Device e aparelho, que o usuário instalou essa aplicação, por exemplo. Ele instalou aqui no device 1, que é no aparelho 1. Então, automaticamente, se ele instalou em outro, vem aqui device 2. E você vai limitar ele em quantos aplicativos você vai querer que ele instale. Vai ser mais ou menos assim que você pode fazer essa configuração lá no mobile depois. Legal? Então, vamos lá. Invisible. Ele vai ser um boolean também, isso aqui, né? Invisible. E o default dele vai ser true. Então, @default true. Vamos colocar como true. Você pode colocar como false também, se ele quer que ele apareça em algum outro local assim que já vem o invisível falso aqui. É claro que ele, só se você configurar, por exemplo, num grupo, ele vai entrar como visível, tá? Então vamos colocar como falso. E automaticamente, quando você adicionar ele a algum grupo, quando ele pedir para entrar, que a pessoa aceitar, automaticamente ele vai estar como falso. Mas aí depois você pode habilitar essa opção para você, se você quer deixar invisível. Então as pessoas não vão conseguir verificar as suas ações, as informações que você fazer mudança dentro do grupo, beleza? Então isso aí é uma coisa assim, uma regra para se pensar um pouco mais para frente. Mas vamos lá. Total unread count. Então, esse campo aqui vai ser um int, vai ser um inteiro. Opa, esse aqui não tem, né? Vai ser um inteiro. Vai ser um inteiro de número mesmo. E o padrão dele, default, vai ser 0. E @map, que eu quero mapear também esse aqui, ó, total, underline, unread, underline, count. Né? Ele vai ser mais ou menos assim. Então, vamos lá para o próximo campo. Unread channel. Channels vai ser um int também. @default, o count vai ser 0. @map, unread channels. Vamos lá para o próximo campo. Unread thread. @default vai começar também com 0.
map. Vamos mapear esse carinha aqui para o threads. Isso. Legal. Agora, staff user. Staff user. Isso aqui vai ser boolean. Vai ser um boolean, arroba default dele. Arroba default dele vai ser true. Arroba map. Vou mapear esse carinha aqui por staff underline user. Deixa eu fazer o seguinte, staff user. Antes aqui eu vou colocar outro como Shadow Bennett. Aqui é um boolean também, né? Arroba default false arroba map Shadow Bennett. Daqui a pouco eu já vou explicar o que significa cada campo dessa aqui. Dashboard user. Aqui vai ser um boolean, arroba default vai ser true, que ele vai ter acesso ao dashboard dele, arroba map dashboard underline user. E para finalizar, aqui nós temos um channel ID que eu não vou adicionar aqui agora, os relacionamentos, as coisas que a gente vai precisar de criar outros relacionamentos. Aqui eu vou criar aqui embaixo 2 campos a mais, que é o create e add, que eu vou definir ele como datetime, arroba default dele vai ser now, legal, que ele vai ser a data da hora que ele vai pegar, arroba map, create de add, que ele vai criar minha tabela com esse nome aqui, e a gente vai também colocar o update de caso a gente tenha alguma alteração, alguma coisa assim, ele vai salvar também, arroba default add, pegar esse carinha aqui, ó, que é o update de add, default não, perdão, update de add, aqui eu não vou colocar como default, tá? Arroba map, e aqui eu vou mapear para update de add também. Então, eu quero que crie a coluna no banco de dados nesse formato aqui. Eu estou colocando separado porque esses aqui são campos que você não necessariamente precisa adicionar ele toda vez. Esse aqui já cria automaticamente esses 2 campos aqui, tanto o create de add quanto o update de add, beleza? E para finalizar, eu não quero que essa tabela aqui, ela seja criada com nome maiúsculo. Então, da mesma forma que eu faço um mapping aqui, que eu faço um mapeamento, eu vou fazer o da tabela. Mas aqui, o formato que eu vou fazer aqui é diferente, porque aqui eu coloco um arroba, tá? E aqui eu vou colocar 2 arroba, mapping, eu vou colocar users, e nesse formato aqui que ele vai criar a minha tabela lá no banco de dados, legal? Então, esse é basicamente alguns dos campos que a gente precisa. Se a gente precisar de mais alguma coisa, a gente vem adicionar, porque com certeza a gente vai adicionar mais campos e logo mais para frente a gente vai fazer o relacionamento. Primeiramente, eu quero criar as outras tabelas para depois a gente começar a mexer com o relacionamento, porque o relacionamento, assim, eu acho complexo de entender no momento, mas depois que você acaba entendendo a lógica, a funcionalidade, acaba ficando mais fácil. Mas, primeiramente, eu quero criar todas as tabelas para depois a gente partir para o relacionamento. Então, pessoal, na aula de hoje é isso. Valeu, um abraço e até a próxima aula.